Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estava na igreja, fui ensaiar os jovens, e aí estávamos conversando um pouquinho, e aí eu falava lá em Lucas, né, 10:38, onde vai falar de duas irmãs chamadas Marta e Maria. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história, se vocês conhecem essa história, mas fato é que Maria é aquela pessoa mais tranquila, aquela pessoa mais serena, é aquela pessoa da paz, sabe? Aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, como fulano é tranquilo, né? Assim é Maria. Marta já é aquela pessoa acelerada, sabe? Aquela pessoa do serviço, aquela pessoa da casa, que quer resolver tudo, que quer fazer tudo, sabe? Aquela pessoa impaciente, aquela pessoa ansiosa, acelerada, essa é Marta, né? E talvez você esteja aí ouvindo eu falar dessas duas irmãs e você se identifique com uma delas, né? Mas a verdade é que Jesus, ele vai na casa dessas duas irmãs, que na verdade são, né, Marta, Maria e Lázaro, né? São três irmãos, são um trio de irmãos. E Jesus, ele vai estar na sala, né, falando da palavra junto com seus discípulos. Maria vai se assentar aos pés de Cristo, ela vai ouvir a palavra, ela vai se entregar por inteira à palavra. E naquela época não era comum mulheres se assentar junto aos homens, né? Seja para o que for. Mas nesse dia Maria escolheu, né? Maria decidiu que iria ouvir a palavra, que iria parar e deixar de fazer tudo que ela tinha para fazer para ouvir Jesus falar. Marta, por sua vez, ela vai se preocupar em servir, né, esses homens, em servir os discípulos, em servir a Jesus, e ela vai estar na cozinha, correndo de um lado para o outro, tentando agradar a tudo e a todos. E não é errado servir a Deus, né? Porque afinal de contas, a palavra diz que o filho de Deus, ele veio para servir, né? Assim como nós estamos aqui para servir a Deus, né? Mas vivemos num mundo onde tudo tem que ser muito rápido. Vivemos na época do miojo, né? Eu costumo falar que nós estamos na era do miojo, na era dos 3 minutos para tudo. Né? Em 3 minutos eu faço um miojo e ali é a refeição perfeita, né? Eu falo fisicamente, eu falo espiritualmente e fisicamente falando, tá? Porque nós hoje não queremos mais, muitas pessoas não querem mais preparar uma refeição, porque demora muito, demanda tempo. E aí optamos por fazer um miojo, que é a coisa mais fácil, mais rápida do mundo, né? Optamos ali por fazer, esquentar de repente uma comida que já foi comprada pronta, né? E ali nós vamos vivendo nessa correria. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele reprova esse comportamento de Marta, né? E ele diz para ela, Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte é Cristo, né? E ali eu estava conversando com os jovens e eu cheguei à conclusão, ali lendo a palavra, que o Senhor não tem problema nenhum com serviço. O Senhor não tem problema nenhum em eu e você trabalhar, estudar, fazer cursos, limpar a casa, né? Fazer comida, preparar uma refeição, né? O Senhor não tem problema com isso. O erro de Marta não foi esse, e muitas vezes eu ouço pessoas pregando e dizendo o erro de Marta foi ficar ansiosa, foi ficar de um lado para o outro, e eu leio, né, e eu medito na palavra e eu entendo que o erro de Marta não foi esse. O erro de Marta não foi servir, porque Jesus também veio para servir. Jesus veio para servir. Quando a gente vai comparar a servidão de Jesus com a servidão de Marta, a gente vai ver que os dois estão fazendo as mesmas coisas, sabe? A gente vai ver um Jesus que lava os pés do discípulo e a gente vai ver uma Marta que está preparando uma refeição para o discípulo. Mas o erro de Marta foi não priorizar a Deus. E a gente vê que Jesus, ele priorizava o Pai em todo o tempo.
Então, eu vejo que o erro de Marta não foi servir aos discípulos, não foi preparar uma boa refeição, não foi por estar preparando uma boa refeição, por estar organizando as coisas, não foi por isso. O erro de Marta foi não priorizar a palavra naquele momento, foi não priorizar Cristo naquele momento. E aqui eu quero falar com você sobre prioridades. Qual tem sido a sua prioridade hoje? Qual tem sido a sua prioridade diante das necessidades que nós temos, diante da rotina que nós temos? Porque se a minha prioridade não for as coisas de Deus e não for a mim mesmo, porque afinal de contas eu preciso estar bem para servir a Deus. Mas para que eu esteja bem, eu preciso que Deus, eu preciso que o Espírito Santo habite em mim. Eu preciso que o Espírito Santo habite dentro do meu coração, dentro do meu ser, porque não tem como eu ficar bem se Jesus não é a minha prioridade, se Jesus não habita dentro de nós, dentro de mim. Então, a minha prioridade vai ser em estar bem, mas para estar bem, eu preciso estar buscando a Cristo, eu preciso estar buscando a Deus, eu preciso estar entregando a minha vida a Ele em todo o tempo. Eu preciso ser direcionada por Ele, eu preciso ser agraciada por Ele, eu preciso da misericórdia dEle, eu preciso de tudo dEle. Porque sem Cristo não tem nada, né? Sem Jesus não tem nada, sem Jesus não tem saúde, não tem emprego, não tem trabalho, não tem comida, não tem dormida, não tem bebida. Sem Jesus nós não temos nada. Quem somos nós sem Cristo? Nada. Somos uma folha seca levada pelo vento de um lado para o outro. Mas quando nós temos Jesus, não. Quando nós temos Jesus, nós somos mais que vencedores. Quando nós temos Jesus, nós temos saúde, nós temos vida e vida em abundância, né? Nós temos sabedoria, nós temos entendimento. Nós somos mulheres inteligentes, mulheres sábias, mulheres virtuosas. Acabamos de sair de um propósito sobre mulheres virtuosas, mas para isso precisamos ter Cristo. Então, qual tem sido a nossa prioridade? Porque queremos priorizar tantas coisas, e aí nos perdemos na lista de prioridades. E a nossa prioridade sempre será buscar a Cristo em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscamos as demais coisas e Cristo nós deixamos por último na nossa lista de prioridade. E eu quero te dizer hoje que se o Senhor não for a tua prioridade, se na sua lista de prioridade Jesus está no meio ou está no final, eu preciso te dizer que a sua vida não vai mudar. Eu preciso te dizer que a possibilidade do seu plano, do seu projeto dar errado é de 99%. É de 100%. Não são os meus projetos, não são os meus planos, mas sim o de Deus. Agora, se Jesus for sua prioridade, fica tranquila, porque tudo será acrescentado, tudo. A Eliane e a porta de emprego, o Senhor vai acrescentar. A Eliane e a minha saúde, Jesus vai acrescentar. A Eliane e a restauração do meu casamento, Jesus vai acrescentar. A Eliane e a restauração da minha vida pessoal com Deus, Jesus vai te dar. A Eliane e a chave da minha casa que eu ainda não consegui, Jesus vai te agraciar. Ele vai te dar. E a chave do meu carro, fica tranquilo, as demais coisas o Senhor vai completar. E a porta de emprego que não abriu, não se preocupe, ele vai abrir. E você vai passar. Qualquer prova que você tiver, se Jesus for sua prioridade, qualquer tipo de problema vira as demais coisas. Quando ele é a prioridade, as demais coisas perdem o valor. E aí você consegue vencer. Você consegue ultrapassar as barreiras. A barreira de quê? Da incredulidade. Quando a sua prioridade é Deus, a incredulidade ela não ganha espaços dentro da tua vida, dentro da tua história. Agora, quando a minha prioridade são outras coisas, eu sou invadida pelo nível de incredulidade muito grande, onde as coisas não acontecem, onde as coisas ficam no mesmo lugar, se tornam coisas que amarra a nossa vida de uma forma que a gente não consegue dar um passo à frente. Priorize o Senhor. Priorize Deus. Priorize as coisas do Senhor e as demais. Tudo que você pensar que é perfeito, que é bom, que é agradável, vem de Deus. Todas as coisas que você pensar que é maior do que Deus, se torna nada diante da prioridade que
precisamos dar ao Espírito Santo de Deus e seguirmos com a nossa vida, com o Senhor mudando a nossa história e dando direção a cada passo que eu e você vier a dar, tá bom? Então se preocupe com as coisas de Deus primeiro. Se preocupe em se encher de Deus. Se preocupe em se encher do Espírito Santo de Deus. Se preocupe em ser direcionado por Deus. Se preocupe em ser abraçado por Deus. Se preocupe em ser agraciado pelo Espírito Santo de Deus. E as demais coisas, com certeza, serão todas acrescentadas sobre a tua vida e você vai testemunhar. Você vai testemunhar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Tá bom? Bom, eu termino o vídeo aqui, foi para isso que eu passei aqui. Acredito que Deus falou com você, falou ao teu coração, e eu acredito que grandes coisas Ele tem para a tua vida, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Tchau.